É verdade ou não é? Quando a gente vai começar a construir ou tá reformando, alguma coisa assim, sempre tem um monte de gente dando pitaco aí na nossa obra, não é verdade? É, esse povo, rapaz, ao invés de cuidar da vida deles. Mas querendo ou não, meu jovem, nós somos influenciados o tempo todo, não só pelo que os outros dizem, mas também pelas coisas que a gente consome na internet, as casas que a gente visita e tudo mais. E com isso, muitas vezes tomamos algumas decisões baseadas nessas coisas que a gente tá vendo, né? Por isso que hoje eu separei aqui, ó, 10 itens para você pensar melhor, para ver se você quer usar na sua casa ou não. Você tá querendo dizer que eu tô fazendo uma besteira aqui, Ralph? Será, meu jovem? Fica nesse vídeo até o final para você ver só. Fala pessoal, tudo bom? Sim, nós somos influenciados por tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, não tem jeito. Seja pela opinião de alguém, seja em algum local que a gente visitou, uma casa que a gente viu, ou até mesmo alguma coisa que você está consumindo, né? Por exemplo, um vídeo no YouTube como esse aqui. Eu sempre recebo relatos de pessoas que falaram: ah, Ralph, eu coloquei aquilo na minha casa depois que eu vi no seu vídeo, ou então eu desisti de uma coisa depois que você falou. Então muitas vezes nós tomamos decisões baseadas nessas coisas. Também tem a parte cultural e várias outras coisas que influenciam nossas decisões. Eu vou fazer as coisas na minha casa por causa dos outros, tá doido? Mas acontece, meu jovem, por isso que hoje eu separei 10 itens aqui que eu vejo que as pessoas escolhem bastante, mas para mostrar para você que você poderia pensar um pouquinho melhor. Não são erros nem nada disso, tá, gente? Mas é importante você entender que essas coisas também têm desvantagens, para você botar numa balança para ver se vale a pena colocar na sua casa ou não. Mas antes de mais nada, por favor, quero pedir a sua ajuda para você não esquecer aquele joinha, tá? Aquele like ajuda muito aqui o nosso trabalho. Se você puder também se inscrever no canal e ativar o sininho, aí o YouTube sempre vai te avisar quando sair um vídeo novo aqui do canal que vai te ajudar na sua obra, na sua reforma, no seu planejamento, ou até mesmo para você acompanhar os vídeos aqui se você acha legal. Mas só deixando claro que o meu objetivo não é desmotivar você ou tirar de você a vontade de utilizar esses itens, não. Eu só quero que você pondere, né? Porque às vezes você não está enxergando essas desvantagens e pode ser que uma delas pode te trazer algum arrependimento depois, tá legal? Vamos para o item número 1, que é fazer uma casa sem laje. Isso aqui é uma ótima forma para você economizar numa construção, e isso é verdade. Porque afinal de contas você está tirando ali um elemento que vai ter mais uma carga em cima da sua casa. Isso vai aliviar, por exemplo, a sua fundação, os pilares, as vigas. E lembrando que a estrutura de uma casa é um dos itens mais caros, mais pesados aí no orçamento como um todo. Então se você consegue fazer a casa ficar mais leve e economizar nesse item, você tem uma grande economia. Porém, nós temos que também pensar na parte ruim de você não ter uma laje na sua casa. Vamos começar aqui com o isolamento térmico. Dependendo do tipo de telha que você coloca e dependendo de onde você mora, a sua casa vai ficar muito mais quente. Telhas metálicas, telha de fibrocimento, telha de PVC são terríveis. A sua casa realmente vai esquentar bastante. A própria telha cerâmica, que é boa nessa parte do isolamento térmico, dependendo de onde você mora, se é um lugar muito quente, pode sim a sua casa ficar mais abafada. Usar um forro de PVC ali para tentar aliviar isso não vai te ajudar em nada, tá? Porque é um material que não é bom isolante. Agora, se você colocar uma manta térmica, um forro de gesso, um material isolante em cima desse forro, você já vai melhorar bastante. Mas se você tiver uma laje, com certeza vai ser uma barreira maior contra o calor. Outra coisa que não ter uma laje aí pode ser um problema é na questão do isolamento acústico, porque sim, vai passar muito mais ruído externo para dentro da sua casa. Fora que dependendo da telha que você está utilizando, quando chove faz um barulho danado. Essas telhas metálicas, algumas ficam até instalando aí, né, com a questão do calor e a dilatação. A laje, querendo ou não, é uma barreira maior contra essa questão do som. A laje também pode ser uma barreira maior em relação a alguma goteira. Vamos dizer que você tem um telhado ali que está com algum problema, alguma coisa assim. Sem a laje, vai pingar diretamente ou em cima de você ou em cima de um forro, estragando tudo. Não que essa água não vá passar por essa laje em algum momento, vai sim. Mas você tem, por exemplo, a opção de impermeabilizar a laje se você quiser. Sem a laje também é mais fácil, tem entrada ali, por exemplo, de insetos, pássaros, algum tipo de animal, alguma coisa assim. E eles podem, acima do seu forro, fazer ruído, deixar sujeiras. Fora que dependendo de onde você mora, infelizmente, pode ser menos seguro ter uma casa sem laje, né? Afinal de contas, é muito mais fácil você só retirar umas telhas ali e ter acesso ali dentro de uma casa. Nossa, Ralph! Pois é, meu jovem. Se você quiser dar uma olhadinha, eu já fiz um vídeo me aprofundando na diferença das duas coisas. Uma casa com laje e uma casa só com telhado e forro. Esse vídeo vai ficar aqui em cima no card e aqui na descrição se você quiser ver depois. Segundo item que vale a pena você pensar melhor se você quer mesmo é utilizar as portas internas da sua casa feitas de vidro. Muita gente acaba escolhendo o vidro, né, no lugar da madeira por questões de que a madeira traz mais manutenção, tem a pintura, pode ter problema com cupim. Já o vidro você não tem dor de cabeça com essas coisas. Porém,
porém também tem as desvantagens dele. A começar pela privacidade, né? O vidro translúcido, nem pensar, né, pessoal? De colocar em quartos, banheiros, nem nada disso. Você pode colocar ali um vidro jateado, uma película jateada, só que mesmo assim, dependendo da iluminação que está lá dentro, você consegue ver a silhueta da pessoa dentro daquele cômodo. E imagina você ter uma visita utilizando lá um lavabo perto da sua sala e todo mundo vendo a silhueta dela lá dentro. Para resolver isso daí, você pode utilizar o vidro serigrafado. Ele traz mais privacidade, tá? Outra coisa ruim, na minha opinião, é a questão de isolamento acústico. Se for aquele vidro sem nenhum caixilho, nem nada, só a porta de vidro temperado mesmo, o que acontece? Você tem umas frestazinhas que ficam na parte de baixo, na parte de cima e tudo mais. E por onde passa ar, passa som. Ou seja, passam ruídos, passam odores. E imagina ter um banheiro perto da área social da sua casa, que tá todo mundo ali, num dia que você tá recebendo visitas, num dia de feijoada. Vai ser a sinfonia final. Pois é, para você eliminar esse problema, o ideal é você fazer uma porta de vidro que tenha aquele caixilho. São aquelas peças que pode ser de alumínio, pode ser de madeira, pode ser de PVC, para você vedar melhor. A questão do som, é interessante que você coloque ali um vidro duplo, né? Um vidro insulado que a gente chama. Só que infelizmente as esquadrias assim, pessoal, costumam ser muito mais caras. Outro cuidado com as portas de vidro temperado é que as quinas delas podem ser mais frágeis. Você tem sim ali a superfície dela que é bastante resistente, mas as quininhas, se tiver uma batida, alguma coisa ali, ele pode estourar. Já viu alguns casos aí, por exemplo, de um box que estourou, alguma coisa assim? Pode ter sido por causa disso. Você pode utilizar ali uma películazinha de proteção para você evitar esse tipo de coisa. Então assim, é uma coisa contornável. Tá muito na moda também as pessoas quererem dividir o quarto do banheiro utilizando só uma portona, uma parede de vidro. Toma cuidado aí com a questão da limpeza. Porque se o box já é enjoado de limpar, pessoal, você imagina uma paredona dessa aí separando o banheiro do seu quarto. Também já fiz um vídeo muito completinho só sobre portas internas de vidro com outras vantagens e desvantagens. Se você quiser se aprofundar, esse vídeo está aqui em cima no card, está aqui na descrição. Terceiro item que você deveria pensar melhor, isso aqui eu recebo muita mensagem de pessoas falando assim pra mim: Ralph, faz um vídeo falando de uma casa em formato de L. Vamos lá, pessoal, a gente nunca deve escolher o formato da casa sem conhecer duas coisas. Primeiro, o terreno que você tem, né, e as limitações que tem em cima dele, e o programa de necessidades. O programa de necessidades é a listinha de desejos que você tem para sua casa, quantos cômodos, quantos quartos, quantos banheiros, aquela coisa toda. Por quê, pessoal? Porque quando você tem um terreno, você tem que jogar ali nele todos os afastamentos e todas as limitações obrigatórias pelo código de obras da sua cidade. Então, muitas vezes você tem um terreno muito estreito. Aí você quer jogar, por exemplo, afastamento dos dois lados para ter janela e ainda quer fazer uma casa em L, dependendo do caso, isso nem é possível. Agora, vamos dizer que você quer fazer num terreno grandão e que você pode fazer no formato que você quiser. Você tem que tomar cuidado com a circulação, porque uma casa dessa para fazer um formato de L, muitas vezes precisa ter mais corredor, mais circulações. E a gente tem que entender o seguinte, pessoal, o corredor, ele é um local só de transição dentro da sua casa. Só que ele também tem custos, né? O metro quadrado dele. Você tem ali pisos, rodapé, você tem paredes, você tem ali a preparação dessas paredes com reboco, pintura, tem iluminação. Então assim, você vai fazer uma área grande da sua casa só para circulação, acaba sendo uma coisa meio desnecessária, sabe? Não que você não possa aproveitar o seu corredor, decorar, fazer algumas coisas assim, mas se você puder minimizar o uso dele na sua casa, melhor. Então esquece esse negócio de escolher o formato da casa antes de você conhecer as demandas, né, que o seu terreno vai te proporcionar e também o programa de necessidades. Então procura o seu arquiteto, ele vai te ajudar direitinho com isso daí, para vocês orientarem a sua casa da melhor forma possível, aproveitando o máximo aí do seu terreno, tá bom? Quarto item aqui que você deveria pensar melhor tem a ver com o pé direito da sua casa. Tá na moda aí o pessoal querer utilizar um pé direito bem alto, né? Pé direito, para quem não sabe, pessoal, é a altura do seu piso até o seu teto, seja até a sua laje ou seja até o seu forro. Um pé direito médio no Brasil aí é em torno de 2,70 m, às vezes 2,80 m. Se você já tem um pé direito de 3 metros, você já sabe que você tem um pé direito que já é alto. Agora, se você tem um pé direito de 5,15 m mais ou menos ali, é como se você tivesse ali dois andares, dois pavimentos, né, de 2,5 metros. Isso aí nós chamamos de pé direito duplo. E muita gente está utilizando isso aí hoje em dia, nem que seja numa casa térrea, colocando só ali em cima da sua sala para dar mais imponência, aquela coisa toda. Mas vamos lá, tem algumas coisas que você tem que pensar direitinho aqui se você vai botar um pé direito mais alto. Primeiro de tudo, o custo. Se você vai fazer um pé direito duplo, por exemplo, só em cima da sua sala, saiba que só ali naquele cômodo, naquele espaço, você vai gastar mais na sua estrutura. Tá vendo só? É por isso que eu nunca gostei. Calma, rapaz, só falei uma desvantagem aqui que é mais caro. Ah, meu filho, mas é só isso aí que eu preciso saber mesmo. Tá certo, meu jovem. Mas fica mais caro por quê? Porque você tem ali um elemento que é mais alto, você vai ter ali um pilar maior, vai ter vigas, laje, aquela coisa toda. E isso tudo influencia na carga que vai chegar até a sua fundação. Então, nesse
trecho ali, a sua casa vai ficar mais cara sim. Fora que também você vai utilizar mais alvenaria, mais pintura, aquela coisa toda. Pode ser que você use algum acabamento, alguma coisa ali, um revestimento, então você vai gastar mais com isso também. Se for uma fachada, você vai colocar aquelas portas grandonas aí que o pessoal tá usando de ACM, elas também são bem carinhas. E também tem a questão da limpeza, né, pessoal? Um teto alto desse aí não é fácil não. Até para trocar uma lâmpada, você precisa de andaime ali para você ter ideia. Precisa ter uma iluminação muito bem calculada para botar a lâmpada que realmente vai atender a você. E se você mora num lugar frio, saiba que a sua casa vai ficar mais gelada. Se você mora num lugar quente, isso aí pode ser interessante, né? Porque o ar quente, por ser menos denso, ele sobe. E o ar frio ou mais fresco, ele fica ali na parte de baixo onde você está. Outra coisa que te faz gastar mais é que você não vai deixar um paredão daquele ali todo vazio, né? Você vai botar ali, às vezes, um quadro grandão, você vai colocar ali um painel, vai colocar um revestimento e tudo isso aí, obviamente, vai fazendo você gastar um pouco mais. Quinto item aqui que você deveria pensar melhor, e esse aqui, infelizmente, muita gente acaba se dando mal porque não percebe esse tipo de coisa, tá? Tem a ver com as contratações da mão de obra que você faz para sua obra. É muito comum a pessoa, quando vai construir ou reformar, ela querer ter o máximo de comodidade possível. E aí ela procura uma mão de obra que oferece aquele famoso entregar na chave. Ou seja, procura um empreiteiro ou uma construtora que vai entregar ali uma empreitada global que a gente chama, onde tem mão de obra, material, aquela coisa toda, tudo junto. O que eu vejo que as pessoas mais se dão mal nisso daí é que elas não percebem que existem serviços desses que vão ser terceirizados. Porque, pessoal, nenhuma construtora, nenhum empreiteiro, ninguém assim consegue entregar todos os serviços que tem numa obra com uma única equipe. Isso é impossível. No máximo, geralmente essas empresas, elas têm ali a parte civil, que são os pedreiros, as instalações e tudo mais. Mas tem várias outras coisas que vão ser terceirizadas. Talvez a parte de pintura, o gesseiro, algum tipo de instalação especial, ou até mesmo alguns acabamentos, como por exemplo um rodapé de poliestireno, um piso vinílico. Existem instaladores próprios para cada coisa dessa. Uma calha, um rufo, a parte de serralheria, enfim. Então precisa ficar muito claro na contratação que você está fazendo dessa construtora, dessa empreiteira, o que está incluso dentro daquele entregar na chave e o que vai ficar por sua conta. Porque é muito comum chegar na obra e a pessoa fala assim, poxa, mas você não vai fazer essa instalação disso aqui para mim? E ir lá a empresa fala assim, não, mas isso aí não está dentro do nosso escopo. Então você precisa ler muito bem o que está no seu contrato para você não se frustrar depois. Porque senão o que vai acontecer? Alguns itens vão ficar sob sua responsabilidade, você vai ter que correr atrás de pessoas, você vai ter que ficar fazendo essas contratações e tudo isso, pessoal, tem que estar dentro de uma programação para sua obra acontecer. Então até você agir para contratar aquela coisa toda, o serviço dessa pessoa que você precisa contratar pode prender um outro serviço que depende dele. Então assim, quando você fecha com uma empresa e tudo que está terceirizado já está combinado, ou até mesmo aquilo que não vai ser entregue por eles já foi avisado a você, você sabe o momento certo de fazer essa contratação, sabe ali o momento certo de cobrar essa pessoa para entrar na sua obra, o momento de sair, você faz a sua obra ficar redondinha, porque senão a sua obra vai atrasar, você vai ter um monte de estresse, fora, né, essa dor de cabeça de você ter que ficar correndo atrás para resolver as coisas. Por isso que se você entendesse um pouquinho mais da sua obra e entendesse um pouco mais do cronograma, entendesse quais são os serviços que vão ser prestados para sua obra acontecer e até mesmo como cobrar essas pessoas para te entregarem dentro de um prazo legal e se protegendo também desses contratos que às vezes não deixam as coisas muito claras e você acaba descobrindo só depois, com certeza a maioria desses problemas você evitaria. Por isso que se você quiser a minha ajuda para te orientar e te ensinar como é que você pode fazer o acompanhamento da sua obra sem surtar aí, né, sem ter esse estresse todo, eu posso te ajudar com o meu curso Arquitetando o Seu Sonho. Ele é voltado só para pessoas leigas que estão construindo, que estão reformando, que já estão em obra. Não tem problema, independente de onde está o seu planejamento, eu posso te ajudar lá no curso, você pode ter um contato mais próximo comigo. E aí você aprende a controlar mais as coisas, cobrar mais das pessoas para ter um bom serviço, fora que você fala de igual para eles e eles vão entender que você sabe o que você está falando. Vamos pensar 2, 3 vezes antes de te entregar um serviço mais ou menos. Se você quiser saber mais sobre o meu curso, tá aqui embaixo na descrição e no primeiro link fixado aqui nos comentários, tá? Resumindo, pessoal, faça sempre um bom contrato e entenda o que está entregue no serviço e o que vai ser terceirizado, o que vai ficar por sua conta ou não. Lá no curso eu posso te ajudar mais sobre isso se você quiser. Sexto item aqui que você tem que pensar melhor. Muitas pessoas tomam todas as decisões dela numa obra ou até mesmo para encontrar um imóvel, comprar um apartamento, alguma coisa assim, baseados apenas no metro quadrado. Só que o metro quadrado é um item que muitas vezes nos engana.
Oxe, eu vou me basear em quê então? Pensa só comigo aqui, pessoal. Se você tem um ambiente de 2 metros por 5, você tem ali uma área de 10 metros quadrados, ok? Se você tem um ambiente também de 10 metros por 1 metro, também tem 10 metros quadrados. Mas você não faz a mesma coisa nos dois ambientes. Tudo bem, eu tô dando uma exagerada aqui no exemplo, mas é só para você entender que o metro quadrado de um cômodo não necessariamente vai nos dizer o que a gente consegue fazer dentro dele, mas sim as medidas que você tem lá dentro. Então toda vez que você for avaliar um imóvel ou algum ambiente que você quer reformar, alguma coisa assim, pegue sempre as medidas do ambiente, não se baseie no metro quadrado. É muito comum a pessoa virar nos comentários e perguntar para mim: Ralph, eu tô com uma sala de 20 metros quadrados, é um tamanho bom? Ralph, desses 20 metros quadrados, qual o tamanho de piso que eu uso? Eu não tenho a menor ideia, porque o que determina o que dá para fazer ou não são as dimensões. Então, pegue as medidas do ambiente, vê se tem algum pilar sacado ali na parede, vê se tem todos os pontos de elétrica, de instalações de modo geral, né, que você precisa para te atender dentro daquele espaço e até para os futuros equipamentos que você quer colocar ali. Vê se as paredes estão fora de esquadro, se tem as mesmas medidas. Enfim, se você se basear só no metro quadrado, por exemplo, de um apartamento, pode ser que você acabe se frustrando. Eu já vi apartamentos que você tem um banheiro super confortável, mas chega um quarto que era minúsculo. Ou então tem uma cozinha que era confortável, mas os banheiros eram muito pequenos. Então avalie esse imóvel na planta, tá? Vê tudo direitinho. Vai no local também, se possível, para você pegar as medidas reais. Toma cuidado com isso. Sétimo item aqui que é melhor você pensar direitinho é se você quer utilizar uma claraboia. Geralmente nós usamos quando você tem um ambiente sem janela. E é um ótimo recurso sim, tá? Só que tem que ter muito cuidado. É uma iluminação que vem do seu teto. Então assim, tem que ter uma ótima vedação para não ter nenhuma entrada de água, tem que ter uma inclinação, tem que ter um selamento direitinho. Tem algumas janelas que já são vendidas próprias para botar no telhado para esse tipo de coisa. Fora que você tem ali um vidro, né? Então tem entrada de sol que tá mais intensa. Então toma cuidado para ver se não vai estragar alguma coisa na sua casa. Desbotar alguma coisa, queimar plantas, ou mesmo afetar uma roupa dentro de um closet, alguma coisa assim. Nesses casos, utilizar aquele lanterninho, né, que tem a iluminação entrando pelos lados, talvez seja mais interessante para você. Se você tem um ambiente na sua casa que não tem janela, eu já fiz um vídeo aqui te dando algumas soluções que podem te ajudar. Esse vídeo vai ficar aqui no card e aqui na descrição. O oitavo item aqui que é interessante você pensar melhor é você não prever possibilidades de integrações aí nos ambientes da sua casa. Eu sei que tem gente que detesta aí cozinha americana, aquela coisa toda, pessoal. É, isso mesmo, não gosto dessas modinhas aqui em casa não. O problema, meu jovem, é que isso não é uma modinha. Isso é uma nova forma que as pessoas estão buscando, né, para utilizar os espaços dentro de casa. Isso tem a ver com como as pessoas têm interagido hoje em dia e tudo mais, pessoal. Aí é uma outra discussão, tá? Mas o fato é que um ambiente que tenha integração acaba valorizando muito um imóvel. Eu até já falei aí de coisas que valorizam o seu imóvel. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card, tá aqui na descrição. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer esses ambientes integrados, não, tá? O interessante é você deixar isso como uma coisa possível para, se alguém um dia comprar, conseguir fazer de forma fácil. Por exemplo, evita de colocar a sua sala, que é um ambiente social da sua casa, e a cozinha lá no fundo. Ou então a sala e tem uma escada no meio e a cozinha do outro lado. Se a sua sala e a cozinha estiverem próximas, pelo menos, e separados ali pela parede, você já dá a possibilidade para um possível futuro comprador, né, só demolir aquela parede e fazer essa integração. Mas vai por mim, só de ter esses cômodos ali próximos, a possibilidade só de tirar aquela parede e integrar os dois espaços, quem um dia quiser comprar a sua casa, com certeza já vai olhar para aquele imóvel com outros olhos, confia em mim. Ou então você pode fazer uma cozinha semi-integrada, com portas, aquela coisa toda, que também funciona bastante, tá? Nono item aqui que você deveria pensar melhor aí, se você está fazendo a sua casa, está construindo um sobrado, tudo bem, você escolheu fazer um sobrado para botar a área íntima lá em cima, para aproveitar melhor o seu terreno, mas eu aconselho fortemente que, se for possível, você tenha pelo menos um dormitório na parte de baixo. Pode ser um quarto reversível, pode ser um escritório com sofá-cama, não importa. É interessante você ter um local ali embaixo, caso você receba uma visita, uma pessoa que tem alguma dificuldade de subir a sua escada, né? Pode ser uma pessoa mais idosa, ou até mesmo você, se um dia você se acidentar, precisar fazer um repouso, alguma coisa assim. Ter um quartinho ali na parte de baixo sempre vai facilitar muito a sua vida. E aí você faz ele reversível, com algum escritório, um local de estudos, uma brinquedoteca para os seus filhos, enfim, algum cantinho que dá para ter um sofá-cama, algum lugar ali para receber alguma pessoa. Décimo item aqui, pra gente fechar o vídeo de hoje, que você deveria pensar melhor, é a quantidade de banheiros que você coloca na sua casa. É muito comum quando a gente vai projetar uma casa e as pessoas elas pensam em botar um monte de banheiro para atender vários lugares da casa. Só que a gente tem que pensar no seguinte, pessoal, o metro quadrado para se fazer um banheiro costuma ser um dos mais caros dentro das nossas casas, porque você tem ali louças, revestimentos, bancadas, metais, enfim. Por isso que aqui em
em casa vai ter um banheiro só e quem tiver apertado que faça fila pra esperar. Eu, hein? Pois é, toma cuidado com a quantidade de banheiros que você faz. Vê se não tem quartos aí que podem ser atendidos por um banheiro social só. Ou então, se você estiver fazendo aquele quartinho que eu te falei lá no térreo, né? É interessante sim que tenha um banheiro ali para atender a pessoa que você está recebendo. Agora, se você não conseguiu, não tem aquele quartinho, não faz o banheiro não. Faz só um lavabo que ele é muito mais barato. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual dos itens que eu citei aqui hoje você estava prestes a fazer aí, mas agora você vai dar uma pensada melhor? Ou então não mudou a sua opinião, você vai continuar querendo fazer? Coloque nos comentários pra gente saber. Ou então vocês podem me falar quais itens que eu não citei aqui hoje que pra vocês são meio críticos assim, que vocês acham que vale a pena pensar duas vezes. Coloca também, porque sempre ajuda pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. Muito obrigado de coração vocês que assistiram o vídeo até o final, tá? Quem puder, deixa o like, tá? Ajuda muito aqui o nosso trabalho. Se você puder também se inscrever no canal e ativar o sininho, eu te agradeço de coração. Estamos rumo, ó, 2 milhões de planarqueiros aqui no canal. Quero muito contar com a sua ajuda, tá legal? Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, tchau, tchau!